nós é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. É um privilégio poder falar de mulher para mulher, das coisas que só nós, mulheres, sabemos que nós vivemos, não é verdade? E claro que eu vou deixar a Ingrid se apresentar melhor, mas para nós é um privilégio muito grande poder estar com o Phil e a Ingrid esses dias na nossa casa, nos abençoando pela presença, pelo amor, pelos abraços dela. Você olha para a cara dela, ela já vai te abraçando. Então não perde a oportunidade, hein? Porque esse abraço aqui é abraço ungido. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesta noite. Amém? Então eu vou deixar ela falar agora, né? Amém. É um grande prazer estar aqui nesta noite. Muito obrigado por vocês me receberem tão calorosamente. E olhando para você e vendo todos os seus sorrisos, eu me sinto mais que abençoada em estar aqui. Eu gostaria realmente que você entendesse quão preciosas vocês são para Jesus. Eu quero começar contando uma história. Uma história acerca da fidelidade de Deus. E a importância de viver uma vida em louvor e adoração a Ele. E também de declaração da sua palavra. Mas antes de eu começar, eu gostaria de contar um pouquinho para você quem eu sou, do meu passado. Eu cresci numa família amável, uma família cristã. In New Zealand. Lá na Nova Zelândia. My mother was actually born in India. A minha mãe nasceu na Índia. Her parents had traveled from Copenhagen, Denmark. Os pais da minha mãe tinham viajado da Dinamarca para a Índia como missionários. To become missionaries in Calcutta. Lá na cidade de Calcutá, na Índia, eles eram como missionários. So my dear sweet mother was born in Calcutta and she was the only child. Então a minha linda mãezinha nasceu em Calcutá, na Índia, e ela era a única filha. From the age of 5, she was sent to a boarding school and she saw her mother and father about twice a year. E quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi enviada para como se fosse reformatório, né, onde a criança estuda e mora. Então ela via os pais dela mesmo somente 2 vezes no ano. I am a third generation missionary. Então eu venho da terceira geração de missionários. My father was from New Zealand. O meu pai era neozelandês. He was a Spitfire pilot through the war. Ele foi piloto de avião durante a Guerra Mundial. And he met my mother in Calcutta. E ele conheceu a minha mãe em Calcutá. And on her 18th birthday, he married her and took her back to New Zealand. E no aniversário dela de 18 anos, ele pediu-a em casamento, eles se casaram e ele a levou de volta para a Nova Zelândia. So there they became Salvation Army officers. Então eles se tornaram oficiais do Exército da Salvação. Vocês já ouviram falar do Exército da Salvação? Do Exército da Salvação. So my father went to be with the Lord in 2006. Meu pai já morreu em 2006. And my mother is still alive in New Zealand, a very precious woman of God. E minha mãe ainda está viva lá na Nova Zelândia, muito preciosa para o Senhor e para mim. I got married in 1973. Eu me casei em 1973. I met my darling Phil just a little bit before that. Eu conheci o meu querido Phil um pouquinho antes disso. So and we had 4 children. E juntos nós tivemos 4 filhos. All our life since we had the 4 children and all our life we worshipped as a family. E algo muito interessante é que nós como família, nós 4, nós sempre louvávamos ao Senhor juntos. We had Anna, then Stephen, then Elizabeth, then Jason. Então era a Ana, Elizabeth, o Stephen e o Jason. Yes. Our theme song
for our family, and we used to sing all together, was "As for me and my house, we will serve the Lord." E o tema da nossa família, a gente sempre cantava junto, era que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. One of the verses says, "Through the heat of the day, we will join in the fight." E um dos versos da música que nós cantávamos juntos dizia que ainda durante o calor do dia, nós estaremos juntos lutando a batalha. Until he takes us away, till our faith becomes sight. Até ele nos levar com ele e a nossa fé então ser demonstrada. As for me and my house, we will serve the Lord. Mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Esse era o nosso tema. We didn't know when we were singing that Nós não imaginávamos que quando cantávamos isto, what we were going to have to face. o que na verdade nós teríamos que viver tendo cantado essa verdade. I want to emphasize the importance also of having a family altar. Eu quero também enfatizar a importância de construirmos um altar na nossa família. Our children were involved in everything that we were involved in. Tudo aquilo que nós estávamos envolvidos, os nossos filhos também estavam envolvidos conosco. We had family devotions every night. Nós tínhamos devocional entre família todas as noites. On the holiday periods, school holiday periods, Durante os feriados de escola, before we did anything, antes de nós fazermos qualquer coisa, I would sit down with my 4 children, eu sentava com os meus 4 filhos and we would worship and we would pray and we would read the word. e nós louvávamos, engrandecíamos o Senhor e líamos a palavra do Senhor juntos. Jason, our youngest, O Jason, nosso filho mais novo, loved to worship especially. especialmente amava louvar ao Senhor. His favorite song as a little boy E a sua música preferida, quando ele era só um garotinho, was "Oh Lord, you're beautiful. "Ô Senhor, tu és lindo. Your face is all I seek. A sua face eu quero ver." And when your eyes are on this Porque child, quando os seus olhos estão em mim, your grace abounds to me." a sua graça é abundante em mim. And this sweet little boy E esse querido menininho, would sit on his daddy's shoulders, ele sentava no colo, no ombro do seu pai, and he would walk through the shopping centers, e eles iam andando nos shopping centers, singing as loud as he could to cantando Jesus. tão alto quanto ele pudesse. I remember several occasions E eu me lembro muitas ocasiões where we would go into a shop. que nós íamos ao shopping, As a little boy, he might have been 3 or 4, e ainda pequenino, talvez 3 ou 4 anos de and idade, he'd say to the shopkeeper, ele ia lá no vendedor "Do you want to hear my song?" e falava para ele: "Você gostaria que eu cantasse para você?" And he'd stand there in the shop and sing to her. E ele se colocava lá na posição e cantava para o vendedor. He was a beautiful boy. Ele era um menino muito lindo. All our married life, we have always had young people living with us. Durante todo o nosso casamento, nós também tínhamos outros jovens que moravam conosco. I remember when we had Anna, she was 2.5 and Stephen was 6 months old. Me lembro quando a Ana tinha 2 anos e o Steven 6 meses de idade. We had 6 teenage boys, E nós tínhamos 6 adolescentes, garotos, troubled teenage boys, na verdade, garotos problema, living with us in a small house. morando também na nossa casa conosco. But that's the way we lived and we loved it. Mas essa era a forma como nós vivíamos e nós amávamos isso. Because God is good and he loves these kids. Porque Deus é tão grande e Ele ama essas pessoas. We thought we were the perfect family. Na verdade, nós pensávamos que nós éramos a família perfeita. Our children never fooled around with boys. Our girls, I should say. Our girls never fooled around with boys. Our kids never seemed to be rebellious. Nossos filhos nunca pareceram rebeldes ou as meninas atrás dos meninos, os meninos atrás das meninas. We felt really blessed. Nós realmente nos sentíamos abençoados.
But then things changed. Mas aí, de repente, algo aconteceu e mudou isso. God's love and blessing didn't change, Mas, na verdade, a bênção e o amor de Deus nunca mudou na nossa vida. but our circumstances changed. Mas as circunstâncias, às vezes, mudam, não é verdade? And this is where worship and declaring the word comes E é in. nessa hora que nós precisamos louvar e declarar a palavra de Deus. I want to tell you about our Jason. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre o nosso Jason. We put our 4 children into good schools. Nós fizemos questão de ter os nossos 4 filhos em escolas privadas, boas escolas. By this time, we were in Australia. We had moved from New Zealand to Australia. Nesse tempo, nós tínhamos nos mudado da Nova Zelândia para a Austrália. And in Australia, the public schools aren't that wonderful. Not. Então até mesmo na Austrália, mesmo sendo escolas privadas, particulares, não eram assim tão boas. So instead of buying a house, we put them into private schools. Então, escola pública, né? Então nós vendemos a nossa casa, resolvemos vender a nossa casa para que nós pudéssemos dar um bom estudo para os nossos filhos e pagássemos uma escola particular para eles. It was very difficult, but we did it. Foi muito difícil, mas nós fizemos isso por eles. Jason was a very lovable boy. Jason era um menino muito amável, como eu disse. Always making everyone laugh. Fazendo todo mundo sorrir. Quem tivesse próximo a ele estaria sorrindo por algum motivo. Giving away everything he had to other children who didn't have things. Quando ele via alguma outra criança que não tinha nada, ele ia e dava tudo para os outros. He was our beautiful boy. Ele era o nosso lindo menino. But he left school in 1998. Então ele terminou a escola secundária em 1998. And we noticed at the end of that year his school marks were not good. Então nós percebemos que no final daquele ano o que era boas notas para o Jason já não era mais. He usually got A's in English, Japanese, other subjects. Geralmente ele tirava A, o que seria 10, em japonês, em inglês, em outras matérias, porque ele era um menino muito inteligente. But he got some mostly C's, which was unusual for him. Então naquela época nós percebemos que ele só tirava C, que no caso seria 5 ou 6, e era muito estranho para nós. Over a period of about 5 or 6 months, we noticed a change in him. Então, durante pelo menos 6 meses, nós começamos a notar algumas mudanças nele. He had left school by then. Então, ele já tinha terminado a escola. And as we saw these changes, e como nós começamos a perceber essas mudanças, all we could do was plead the blood of Jesus. Então, tudo que nós podíamos fazer era clamar o sangue de Jesus sobre a vida dele. We would notice that he would come and say to me, "Are you all right, Mum? Are you cross with me?" Então eu me lembro que às vezes ele vinha para mim muito nervoso e falava: "Você está bem, mãe? Tá tudo bem? Você ainda gosta de mim?" I say, "No, darling, everything's fine." He'd say, "Are you sure you're not cross with me?" E ele falava para mim: "Tem certeza que você não está brava comigo, que não tem nada errado?" So there was this paranoia. Então ele estava meio paranoico. At night time, we would go to his room at midnight and he'd be strumming his guitar madly and not sleeping. E às vezes de madrugada nós ouvíamos e íamos no quarto dele e ele estava lá tocando a guitarra dele como um louco. E a gente não entendia o que estava acontecendo. Other times we would go to his room at night time and he'd be crying. This is our 17-year-old son. E outras vezes nós íamos até o seu quarto e o nosso filho de 17 anos estava lá nos seus joelhos chorando. We could not work it out. All we could do was pray and plead the blood of Jesus over him. Nós não tínhamos como entender o que estava acontecendo. A única coisa que nós podíamos fazer era clamar o sangue de Jesus sobre ele. One day he came home late, and when I questioned him, he lied to me. First time, as far as I know. Então um dia ele chegou em casa bem tarde. E quando eu fui questioná-lo por que ele tinha chegado tarde, pela primeira vez que eu possa me lembrar, ele mentiu para mim. My husband Phil and I sat down to talk with him. Então eu e o Phil decidimos sentar e conversar com ele. The other pastor and his wife that we work with also had come over for another reason. Então o pastor que nós trabalhávamos junto e sua esposa também vieram para conversar conosco junto com ele.
And we were talking to him in a quiet way, but it was like it was just going over his head. Nós estávamos conversando com ele de uma forma bem calma e tranquila, mas parecia que tudo que nós estávamos falando para ele estava muito além daquilo que ele podia suportar. And for the first time, I realized it was like he was off the planet, if you know what I mean. It just wasn't making sense. Então, só para eu te explicar, parece que nós estávamos batendo num muro. Qualquer coisa que nós tentássemos falar com ele não fazia muito sentido. John, the other pastor, said to Jason, "Have you ever taken drugs?" E o outro pastor que estava conosco, então, olhou para o Jason e disse, Jason, você já experimentou alguma droga? And Jason said, yes, I've taken marijuana, speed and acid. E ele falou, sim, eu tenho fumado maconha, speed e ecstasy. We couldn't believe it. Nós não podíamos acreditar no que nós estávamos ouvindo. Phil and Jason were very close. Phil e o Jason eram muito próximos, como pai e filho. All Jason wanted to do on his holiday times was go camping and horse riding with his dad. Tudo que o Jason queria fazer durante os seus tempos de férias era ir andar de cavalo e brincar com seu pai. He would hug his dad in front of his grade 12 friends. He would hug his dad in front of his grade 12 friends. Então, ele até abraçava o seu pai na frente de toda a classe dele, que no caso seria o último ano da escola, né? Todos grandes já, tirando o sarro dele, e ele ainda assim abraçava seu pai na frente de todos. When Phil heard this, he fell on the floor in our lounge crying. Quando Phil ouviu o que Jason tinha acabado de falar, a única coisa que ele conseguiu dizer foi cair no chão e chorar desesperadamente. Jason went to run outside. He couldn't bear to see his father crying. Jason saiu correndo de dentro de casa porque ele não podia ver nem seu pai chorando. John said, Jason, come back. E John, o outro pastor que estava, disse, Jason, você volta. Jason came in. He fell on his knees in our lounge. Jason voltou para dentro de casa e ele caiu em seus joelhos lá na nossa sala. He said, Mom and Dad, I want you to pray for me now. E ele falou para nós, mãe e pai, por favor, orem por mim agora. So the four of us knelt around our son. Então nós 4 nos posicionamos do lado do nosso filho e oramos por ele. While he confessed all the things that he had been doing that we didn't know about. Enquanto ele confessava tudo aquilo que ele estava fazendo que nós não tínhamos a mínima ideia. And asked Jesus to forgive him. E ele pediu para que Deus viesse e perdoasse os seus pecados. And I knew at that moment his name was written back in the Lamb's Book of Life. E eu sabia naquele momento que Deus tinha escrito o nome dele no livro da vida. Then he got up on this memory is very clear to me. Essa memória, essa lembrança é muito clara para mim, é como se eu estivesse nesse exato momento do lado dele. This happened on the 12th March 1999. Isso aconteceu no dia 12 de março de 1999. He got back up onto the couch and I remember him saying, Mum and Dad, he said, I'm very weak. E ele levantou-se, sentou-se no sofá e ele olhou para nós e disse, pai e mãe, eu estou muito fraco. Now, our son was a weightlifting champion. O nosso filho, ele era um levantador de pesos. Ele era um campeão nessa posição na escola dele. He'd run the 100 meters in 10.6. Ele era corredor, também corria de uma forma espetacular, que fez parte até do time nacional. I don't think he was talking about physical weakness. Eu não creio que ele estivesse falando de uma fraqueza física. I think he was saying, I've made this decision, but I don't know how easy it's going to be for me to hold on. É como se ele estivesse dito, eu já fiz a minha decisão, mas eu não sei se eu realmente vou conseguir andar nela. Anyway, I remember he got up, he went into the kitchen and he hugged his dad for a long time. Então ele se levantou, foi até a cozinha e lá ele encontrou com seu pai e ele o abraçava e o abraçava e o abraçava. Then he went to bed and the next morning he woke up. Então ele foi para sua cama, dormiu. No outro dia pela manhã ele se levantou. And Phil had already gone to work. E Phil já tinha saído para o trabalho. And I remember taking my Jason's
face in his hands, E eu me lembro, my hands, colocando a minha mão sobre a face do Jason, saying, Jason, we love you very much. We're going to get through this as a family together. Então eu dizia para ele, Jason, nós amamos você e nós queremos que você saiba que nós vamos passar por tudo isso juntos e que você vai conseguir. And then he said, well, I'll skip some of the details, but anyway, then he said, Mum and Dad, he said, I want to, he said, sorry, Mum, I want to go and drop this video. We had a little foster boy staying with us at the time. I want to drop the video back and put some petrol in the car. So he came to me and said, eu tenho que falar em português, né? Não adianta, né? Não dá. Então ele veio para mim e falou, nós alugamos esse vídeo e eu quero devolvê-lo. Nós estávamos com um dos outros meninos que a gente tomava conta na nossa casa. E ele falou, eu vou com o carro e vou colocar gasolina no carro, mas já volto. And I said he didn't have to do that, but he went anyway. E eu falei para ele, não, você não precisa fazer isso, mas ele foi assim mesmo. That was the last time I saw my Jason alive. Na verdade, foi a última vez que eu vi o meu filho vivo. He went to Burleigh Beach, which is a favorite beach of mine. Ele foi até uma praia chamada Burleigh Beach, que é a minha praia preferida. He wrote a note in the car. Ele escreveu um bilhetinho, deixou no carro. Saying, Dear Mum and Dad, sorry I failed you, love Jay. E ele escreveu, querido mamãe e papai, me desculpem porque eu desapontei vocês. Eu amo vocês, Jason. Then he went up to a 16-story building and jumped. E ele subiu num prédio de 16 andares e se jogou. He had taken all his identification off him, so when the police found him, nobody knew who this boy was. Então, porque ele tinha escondido todos os seus documentos, na verdade tinha deixado no carro, então foi difícil para a polícia saber quem ele era quando acharam o corpo dele. So when he didn't come home that night, the next morning we had to go to the police station and report him missing. Então, como ele não voltou para casa naquela noite, nós tivemos então que ir até o departamento de polícia e dar queixa da falta dele, de que ele tinha sumido. Then we had to go and identify our beautiful boy. Então, nós tivemos que passar pela difícil situação de ter que identificar o nosso filho lá no necrotério. Yeah. Anyway, we had. It's hard to know sometimes why. É difícil saber às vezes o porquê de coisas como essas. Or why he even. I'm not sure whether it's because we were such a close family and he thought he'd let us down. I don't know why. Nós éramos uma família muito unida, então para nós foi difícil até entender o porquê que ele disse que nos desapontou. But he certainly knew that we loved him. Mas com certeza ele sabia que nós o amávamos. And I believe he is in the hands of the Lord now. E eu acredito com todo o meu coração que ele está nos braços do Senhor. After the funeral, então depois do funeral, a friend of ours who we have not seen for months, um amigo nosso que nós já não tínhamos visto por alguns meses, he had come to the funeral, but he told us of a vision he had had. Ele veio até o funeral e naquele momento ele nos contou acerca de uma visão que ele tinha tido na noite anterior. The night when Jason was in the morgue, na verdade, a noite em que ele estava lá no necrotério para ser reconhecido e ninguém sabia quem ele era. Nobody knew who he was but God. Ninguém sabia quem ele era, a não ser Deus mesmo, porque ele não tinha documento, ele não tinha nada. We didn't know where he was, and nós não sabíamos onde ele estava. He had not been identified. Não tinha nenhuma forma de identificação. This man Graham, esse homem chamado Graham, who was like a professor in a university, que é como se fosse um grande professor da universidade, não é um professor comum, mas alguém de respeito em uma das universidades. He doesn't speak rubbish. He he talks very carefully. Então ele não usa a boca para falar o que não precisa. Quando ele fala com sabedoria e com muito cuidado. The night when Jason was at the hospital and nobody knew who he was, he had a vision. Então naquela noite em que Jason estava lá no necrotério e ninguém sabia quem era ele, este homem Graham teve uma visão. He had just finished a 40-day fast. Ele tinha
tinha terminado um tempo de jejum de 40 dias. He said he saw his room fill with a golden glow. E nesse momento em que ele estava lá com o Senhor, ele viu como que o quarto dele cheio da glória de Deus. Era como se fosse nuvens de glória. Now remember, he didn't know anything about Jason. We didn't know about Jason Ele não either. sabia nada sobre o Jason. Nós não sabíamos nada do que tinha acontecido. He saw what looked like heaven. It had the throne of God in the background. E ele viu assim como que na parte de trás da visão, como se fosse o trono de Deus, lugar onde o Senhor está. He saw me looking very beautiful. This is his words. E ele disse que me viu na visão muito bonita. Essas são as palavras dele. Mas eu estava muito bonita na visão. And young, dressed in white, E eu estava vestida de branco. walking through the gates of E eu heaven. estava andando, adentrando os portais da glória de Deus. In front of me were myriads of people. Na frente, ele podia ver que existiam milhares de pessoas. And this figure E essa figura, came weaving his way, running through the crowd, e veio essa pessoa que veio como que correndo no meio da multidão, with his hands outstretched, com suas mãos bem abertas, saying, "Mum, it's me, it's dizendo: Jason. mãe, sou eu, sou eu. It's me, it's Jason." Sim, sou eu, Jason. So that was very comforting. Então, na verdade, foi um conforto muito grande para o meu coração So I saber disso. know that the decision that Jason made before he died, I believe God honored that decision. Eu acredito que as decisões que Jason fez antes de morrer, Deus as viu e Deus as honra. And I believe with all my heart we will see him again. Eu acredito com todo o meu coração que eu vou vê-lo novamente. Amém, Jesus. 3 weeks later, Então, 3 semanas mais tarde, I went back to the hospital. I work as a nurse, eu voltei ao hospital porque eu sou enfermeira Ora. formada, or I did. ou eu trabalhava. And I was talking to another Christian nurse. E eu estava conversando com uma outra enfermeira So this is cristã. three weeks after Jason had died. Então, 3 semanas depois que o nosso filho tinha morrido. And I was telling this Christian nurse about what had happened with Jason. E eu estava conversando com o que tinha acontecido com o nosso filho. Eu falava com essa outra enfermeira. He said to me, E ela me disse: "If that ever happened to me, I'd be so angry with God." ela disse que se isso tivesse acontecido com ela ficaria tão brava com Deus. I said, "I could never be angry with God. I love him too much." E eu falei para ela: eu não poderia jamais ficar brava com Deus porque eu o amo de forma grandiosa. Eu não poderia jamais fazer isso. All I can say is, "Lord, I don't understand, but Lord, I trust you." Então, tudo que eu poderia dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. And that's the way it's been. E, na verdade, é dessa forma que eu tenho vivido. I'm still trusting him. E eu ainda confio nele. And I believe when we pleaded the blood of Jesus over Jason, Eu acredito que quando nós orávamos e clamávamos o sangue de Jesus sobre a vida de nosso filho Jason, even though he did what he did, mesmo ele tendo feito o que ele fez, he didn't go to a lost eternity. eu creio que ele não foi perdido para a eternidade. He's home in heaven with Jesus. Ele está nos céus com o Senhor. Amém. Amen. One of the ways we got through Uma forma como tenho que explicar para você que essa foi a forma como nós conseguimos vencer tudo isso, was worship. foi o louvor. As a family, we worshipped. Como família, nós louvávamos ao Senhor. Before Jason Antes do que aconteceu com Jason and even more after. e mais ainda depois do que aconteceu com ele. Amém, Jesus. Aleluia. I remember just a few weeks after Jason died, Eu me lembro algumas semanas depois da morte dele, I was in the shower, eu estava tomando banho crying out to Jesus, e eu orava e chorava clamando o nome de Jesus. saying, "Lord, I don't understand. I miss my Jay." Eu dizia para ele: Senhor, eu não entendo e eu sinto muito falta do meu filho. And then I started to sing.
Então eu comecei a cantar. It's from Lamentations. E foi um verso do capítulo de Lamentações. You probably know this song. Provavelmente você conhece esse verso. I'll sing it to you. Eu vou cantar para você. This is what I sang in the shower. Então, enquanto eu estava lá no banho, debaixo do chuveiro, Through my tears. através com as minhas lágrimas caindo, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. amém. Se você quiser abrir a tua Bíblia para nós lermos o que ela cantou, Lamentações 3, 22, 23. Okay. I'll be sharing with you a few scriptures. Eu vou compartilhar com você bastante coisa da Bíblia. I'd also like to say that before Jason's death, Eu também queria te dizer que antes da morte do Jason, we had lots of other things happening as well, nós também tínhamos muitas outras coisas acontecendo na nossa vida. as you do. Como todos nós temos. Financial struggles. Tínhamos muitos problemas com finanças. We were renting a house and they told us that they were coming back to their house, so we had to move. Então, nós tínhamos alugado uma casa e nos falaram que nós tínhamos que entregar a casa. The secondary job that Phil had, they let him go for, I can't remember what reason it was. Então, o Phil tinha 2 empregos e um deles ele foi demitido. We had a wedding coming up in a few months. E tínhamos um novo... A wedding. Tínhamos o casamento da Ana lá já chegando, bem pertinho, que nós tínhamos que estar trabalhando. No car, no house. Não tínhamos uma casa, não tínhamos um carro. Jason died, so a Jason funeral. tinha morrido. So there was lots of things happening Então, at foi the muitas time. coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vocês acharam Lamentações? Então, Lamentações 3, 22, 23. We had some people who were very close to us who let us down very badly. Nós tínhamos também algumas pessoas que estavam muito próximas a nós que nos deixaram para baixo em muitas situações. But I remember lying on many times actually, lying on the bathroom floor just crying out to Jesus. E eu me lembro muitas vezes de estar lá no meu banheiro, ajoelhada, orando e clamando o sangue de Jesus. Singing one of my favorite hymns. Cantando das minhas mais preferidas músicas. Hiding in thee, thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. Então ela cantava: eu estou guardado e seguro em ti, porque o Senhor é a minha rocha, então eu posso estar guardado e seguro em ti. So the scripture that's talking about, oh, safe to the rock that is higher than I. Então vamos buscar esse salmo diz que nós devemos olhar para a rocha que é inabalável e que está acima de todas as coisas, que é o Senhor. My soul in its anguish, I would fly. E porque eu confio nisso, a minha alma está livre para voar. So sinful, so weary, thine would I be. Então, mesmo a minha alma sendo tão pecadora, eu creio em ti. Thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. Então, porque o Senhor é a minha rocha inabalável, eu posso me esconder em ti. So it's so important to run to Jesus. Então é muito importante nós corrermos para Jesus. He's the rock. Porque Ele é a nossa rocha. He's our stronghold. Ele é a nossa fortaleza. He's our hiding place. Ele é o nosso lugar seguro de proteção. Então, 22, 23. Lamentations. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Lindo, né? Aleluia.
all through my life, as a young mother and an older mother, Durante toda a minha vida como uma mãe jovem e agora não tão jovem assim, good times and bad times, doing the housework, bons momentos, maus momentos, fazendo o trabalho da casa, que todo mundo não faz, né? Aqui ninguém faz. I've worshipped. Eu estava louvando ao Senhor. It's the only way as a Christian woman to live. Na verdade, essa é a única forma para uma mulher cristã viver. You never know what's round the corner. Porque você nunca sabe o que vem por aí, lá na esquina. I want to share a few scriptures. I don't know how we're going for time. Eu quero compartilhar alguns versos da Bíblia. Não sei como que nós estamos no nosso tempo. Excuse me. Have we? Okay. I just want to Prepara a Bíblia aí, irmãs. if you have a pen, you may want to write some scriptures Se down. você tiver uma caneta com você, talvez é mais fácil você escrever o que ela vai falar e depois você dá uma olhadinha. Mas ela vai ler alguns deles também. Okay. Psalm 34 is I will bless the Lord. No Salmos 34 fala que eu louvarei ao Senhor. Não. Okay. Psalm 34. Oh, I've got it Salmos 34. Oh, I've got it here somewhere. Here it is. Okay. Do you want to read it in yours? Because it's probably better. 1 to 7. 34, de 1 ao 7. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo. Aí todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, Jesus. Notice the first couple of verses particularly. It says, I will bless the Lord at all times. Vendo os primeiros versículos principalmente, diz que eu vou me alegrar no Senhor e vou louvar ao Senhor em todo o tempo. His praise shall continually be in my O mouth. meu louvor tem que ser contínuo nos meus lábios. Not just when things are going great. Não somente quando as coisas estão todas boas. It's the times when you're not sure where you're going to get food from for the next meal. Até mesmo naquela situação que você não tem certeza se você vai ter o próximo alimento, algo para comer, Or nothing is going right. ou que nada está acontecendo da forma que deveria. More than ever, it's time to bless the Lord. Na verdade, mais que nunca é tempo de louvar ao Senhor. Amém, Just Jesus. to open your mouth and just thank Him and worship Him. I remember scrubbing toilets and worshiping Jesus. E eu me lembro, até mesmo limpando o banheiro, lavando a privada, louvando e agradecendo ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Changing Amém. babies' nappies and E worshiping trocando as Jesus. fraldas cheirosas das crianças e louvando ao Senhor. In the car to work, worshiping Jesus. E no carro nós louvávamos ao Senhor. And you know His presence comes. E na verdade, se acreditar, a presença do Senhor virá. So I won't talk too long about these scriptures, but please write them down and I'd love you to read them when you've got the time. Então, mesmo que eu não vá falar especificamente de cada texto que eu vou passar para você, eu gostaria que você anotasse e que isso seja uma verdade para a tua vida. I also love verse 5 where it says, they looked to Him and were radiant and their faces were not ashamed. Eu gosto também do versículo 5 que diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Keep your eyes on Jesus. Coloque teus olhos em Jesus e mantenha-o lá. So important. É Keep muito your eyes importante. on Him. Mantenha os teus olhos nele. You will never be disappointed. Você nunca será desapontada. Amém, Jesus. Okay, so where were we now? Ok? Psalm 104. Salmos 104.
33 and 34. Versículo 33 e 34. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. May my meditation be sweet to him. I will be glad in the Lord. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. It's Amém, not Jesus. if I feel like it, Não é como, se eu estou sentindo, because everything's going fine, porque tudo está bem, but I will bless the Lord. mas o Senhor diz, eu vou louvar ao Senhor. Amen. Amém? So important. You know, Muito importante. when you get to heaven, this is one of the things we're going to be doing mostly. Você sabia que quando você chegar no céu, isso é a coisa que você mais vai fazer, né? Worshiping the King of Kings. Louvando o Rei dos Reis, Looking into his beautiful face. vendo a sua face And saying, maravilhosa thank you, e Jesus. dizendo obrigado, Jesus, You got me through. porque o Senhor me ajudou a caminhar, a And look at all andar. these souls I brought with me. E todas esses louvores eu estou trazendo comigo. Amém, Jesus. Aleluias. Let's see. Psalm 105, 105, verses 1 to 5. You might like to read it. 1 até o 5. Rendei graças ao Senhor, invocai-o no seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Aleluia, Amen. Jesus. Amém, Senhor. And Psalm 16, verse 11. 16, verso 11. Salmos 16, verso 11. Que diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia, Jesus. Which says, as you've just heard, you will show me the path of life. E como diz mesmo, que o Senhor me fará ver os caminhos da vida. In your presence E é is na fullness sua of joy. presença que tem abundância de alegria. At your right hand are pleasures forevermore. E na verdade na sua mão direita é que está a alegria para sempre. And in Nehemiah 8, verse 10, E no capítulo de Neemias 8, no verso 10. Neemias 8, verso 10. it says, do not sorrow, Diz, não chore, for the joy of the Lord is your strength. porque a alegria do Senhor é a sua força. I Amém, love Jesus. to link these two scriptures. Eu gosto de juntar um verso com outro, In his presence, porque é na presença dele. and you know, when you come to the Lord and worship him, E você sabe que quando você vem na presença do Senhor e você o louva, you're coming into his presence. você está vindo à presença dele. Doesn't matter where you are. Não importa onde você está. You could be in the bathroom and be in Você his presence. pode estar no banheiro lá, reinando. You're just singing a sweet song to Jesus. E você pode cantar uma linda canção ao Senhor. Your own love song. E você pode ter aquele encontro com o Senhor. Jesus, my Lord, I love you. Senhor, meu Deus, eu te amo. Jesus, you're all I need. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, I'll tell the world. Jesus, eu vou falar da tua palavra. You're my God, you're so good to me. My little girl Tu és said, meu Senhor e tu és bom para mim. my little girl used to say, you're so good to me. Good to me. E a minha filha costumava dizer quando pequenininha, ele é bom para mim. When you sing your love song to Jesus, you are coming right into his presence. Quando você canta uma canção de amor para Jesus, você está indo direto na presença dele. And the scripture says, in his presence is fullness of joy. E a palavra diz que é na presença dele que nós temos alegria abundante.
And then it says, in the other scripture, the joy of the Lord is your strength. E lá no outro capítulo diz que a alegria do Senhor é a sua força. So all these wonderful things happen Então todas essas coisas maravilhosas acontecendo ao mesmo tempo. when you choose, and it's a choice, E quando você escolhe, porque na verdade essa é uma escolha, to come into His presence, para vir à sua presença, no matter how you're feeling, não importando como você se sente, how bad things seem to be, quão mal as coisas parecem estar, joy comes a alegria vem and strength comes. e vem a força também. Amém? Uau! Isn't God good? Deus não é bom? You know, even though our Jason's in heaven, Mesmo sabendo que o nosso Jason está nos céus, and lots of things in our life haven't gone terribly well, mesmo assim, muitas coisas nas nossas vidas não têm andado tão bem, both Phil and I will say, He is a good God. mas ainda assim nós escolhemos dizer, Ele é o nosso bom Deus. We will always say, He is a good God. E nós escolhemos dizer sempre, Ele é um bom Deus para nós. Aleluia, Jesus. All right, now let's see. Habakkuk. Abacuque, capítulo 3. Penso que todos nós também conheçamos este Abacuque, capítulo 3. Nós conhecemos um pouquinho dele, esse It's versículo. 17, 18 and 19. Do you want Versículos 17, 18 e 19. I want you to take notice of these words. Eu quero que você preste bem atenção em algumas palavras. It's talking about all the things that are going wrong. Está falando sobre tudo aquilo que não estava certo, não estava bom. And yet it says, yet I will rejoice in the E Lord. ainda assim ele diz, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Então vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Amen. Aleluia. Say amen to that. Você pode falar amém para isso? Amém. Good. Bom, muito bom. Okay. In Hebrews 13:15, Então, em Hebreus 13, 15, it talks about a sacrifice of praise. fala sobre o sacrifício de Cristo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Yeah. So therefore, let us continually offer the sacrifice of praise. Então, continuamente vamos oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Often it is sacrificial. Muitas vezes tem que ser sacrificial. And I believe God takes note of it. E eu acredito que Deus vê muito isso. It wasn't easy standing over the grave of our beautiful boy. Não foi fácil estar do lado do caixão do nosso filho. And he just had his 14th of July. He just gone. He would have been, I think, 32. Então, se ele estivesse vivo, no dia 14 de julho, ele estaria completando 32 anos. So I sang him happy birthday. Então, eu falo feliz aniversário. I'm sure he heard it. Eu creio que ele ouve isso. All right. Let's see. Aleluia, Jesus. Something I was singing today. Algo que eu estava cantando hoje. Just singing to myself today, and you may know this song about when the oceans roar and the thunders roll, I will soar with you above the storm. Do you know that song? Eu creio que você conheça essa música, quando os mares... Father, you are king over all the earth.
I will be still and know that you are God. Eu estarei quieto na tua presença, sabendo que o Senhor é Deus, ainda que os oceanos façam zoeira e haja tremor lá no céu, ainda assim estarei na tua presença. Another thing I just want to touch on, E outra coisa que eu queria compartilhar com você, something else that we have done as a family, which I feel is very important for women of God to do, outra coisa que nós como famílias temos o prazer e o privilégio de fazer, e eu sei que para você como mulher de Deus também será importante, is to declare the word of God. é declarar a palavra de Deus. You all know the scripture where it says, and God said, let there be light. Todos vocês conhecem a passagem da Bíblia que diz que Deus disse, haja luz. Just as God spoke things into being, Da mesma forma que Deus falou e veio à existência coisas, we can speak the same word over our families and over our circumstances. nós também podemos falar essas coisas sobre a nossa família e as nossas circunstâncias. I have a few scriptures here Eu somewhere tenho algumas passagens bíblicas aqui que eu quero compartilhar sobre isso também, that you may want to write down again as well. que penso eu que você talvez gostaria de anotar, para você não se esquecer. Now, for those, these are scriptures for your children, and those of you who haven't got children yet, you can still write them down and declare them by faith for the children that you will have. Algumas dessas escrituras são especificamente para você declarar sobre os seus filhos. E para você que ainda não tem filho, creia por fé que você terá um para profetizar sobre a vida deles. Okay, Isaiah 8, verse 18. Então, Isaías 8, verso 8. It says, Here am I and the children whom the Lord has given me. They are for signs and wonders in the house of Israel, from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Então, diz lá por 8, 18, né? Did you get it? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Isaiah 54, verse 13 says, All your children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of your children. Isaías 54, verso 13, diz: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Amém? Amém. And then Proverbs 11, verse 21 says, The seed of the righteous shall be delivered. E em Provérbios 11, versículo 21, diz: 11, 21. Even 21. Was that the same thing? Aham. Na primeira parte do versículo diz: O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos, esta é livre. Amém, Jesus. It is so important not only to worship, which is very important, Não é somente importante você louvar, but it's important not only for married women, but women of all ages, mas também é importante não somente para mulheres casadas, mas para mulheres de todas as idades, to declare the word over your family and over your circumstances. declarar a palavra do Senhor sobre a sua família e as suas circunstâncias. To speak it out loud. Simplesmente fale isso com voz alta. To go through your Bible and find verses that apply to you and speak them out. Vai na Bíblia, busque palavras que fazem sentido para você e é promessa de Deus e declara isso sobre a tua vida. Whether it be scriptures for healing, Seja ela passagens que falam sobre cura, for finances, para provisão financeira whatever, or salvation, ou para salvação, whatever it may be, declare the word of God. o que quer que seja a situação, declare a palavra de Deus. There's a scripture in Proverbs that says, life and death are in the power of the tongue. Tem um versículo em Provérbios que diz que vida e morte está no poder da língua. It is so important to declare the word. É muito importante você declarar a palavra de That Deus. brings life. Isso traz vida. Amen? Amém? All right. Amém? Hallelujah.
This is also about families. It's Nehemiah 4:14. Então, Neemias 4:14, nós que estamos vivendo aí tempos de I'll read it in English first. força-tarefa, né? Bem apropriado para nós. Now, this was when the Jewish people were building the wall, Então, é o tempo que os judeus estavam reconstruindo os muros. and they had a lot of enemies looking on, wanting to stop them. E eles tinham muitos inimigos que estavam ali em volta deles, tentando fazer qualquer coisa para fazer pará-los. So this is what this scripture says, and this is what they did. Então, isso é o que essa passagem fala. Capítulo 4, versículo 14. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. This is the enemies. Então disse, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Remember the Lord, Lembrai-vos do Senhor, great and awesome, grande e temível, and fight for your brethren, e pelejai pelos vossos irmãos, your sons, vossos filhos, your daughters, vossas filhas, your wives, vossa mulher your houses, e a vossa casa. and your husbands. E para os seus maridos, Fight for them. lute por eles. Don't accept circumstances as they are. Não receba as circunstâncias como elas são. Declare the word of God over Declare your a children. palavra de Deus sobre os seus filhos. Declare the word of God over unsaved husbands or unsaved family members. Declare a palavra de Deus sobre os seus maridos que ainda não são convertidos, sobre membros das tuas famílias que ainda não conheceram o Senhor. God will answer the cries of godly women. Deus vai responder ao clamor de mulheres que estão diante de Deus. Amen. Amém? Stand together with one another Se and levante fight. juntas e lute. Fight for your sons. Fight Lute for your pelos daughters. seus filhos, Fight lute for your pelos seus husbands. irmãos, Fight lute for pelo your seu neighbors. esposo, lute pelos seus vizinhos. So important. É muito importante. We want to be bringing others with us to Jesus. When we get to heaven and stand in front of Jesus, we don't want to be alone. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós não queremos estar sozinhos. We want our husbands, our mothers, our Nós fathers, queremos nosso our brothers, marido, our sisters, nossa and our mãe, nossos cousins and our irmãos, neighbors filhos. standing with us. Nós queremos eles conosco. Don't we? Não quer? Yes. So Então, don't be amém? passive. Então vamos lutar. Worship over them. Louve ao Senhor sobre a vida deles. Fight for them by Lute praying, por eles em oração. interceding, Interceda. declaring the word, Declare a palavra de Deus. and see your victory come. E veja a sua vitória Amen. vindo. Em nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluias. All right, just one more scripture. Então, mais uma passagem da Bíblia. In Hebrews 12, Hebreus 12. I'm going to read from there, but just briefly from Hebrews 11, I want you to remind you about what happened in Hebrews 11. Então, antes de eu ler, eu quero te dar uma panorâmica do que é que estava acontecendo lá no livro de Hebreus. It talks about all the men and women of God who went through things. E fala lá no capítulo 11 de tudo que homens e mulheres de Deus tinham vivido. Talked about how they were stoned, they were sawn in two, they were slain with the sword. Fala sobre aqueles que foram apedrejados, que foram maltratados, que foram cortados ao meio. But they kept the faith. Mas diz no final, eles guardaram a sua fé. This is actually happening to our brothers and sisters all around the world still. Na verdade, isso é o que está acontecendo com muitos irmãos e irmãs nossas ao redor do mundo. But I want to read this, and then Claudia, if you could read it please as well. Então eu vou ler então o capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos será proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia, And I'm going to read Jesus. it again for me in English so I can build up my faith as Eu vou well. ler novamente em inglês porque eu quero construir a minha fé em mim. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Amém. they're all Testemunhas. looking on, you know. They're looking on to see how you're running the race. Na verdade, alguém está olhando para você para ver como que você está na corrida. Let us lay aside every weight and the sin which easily ensnares us. Let us lay aside every weight. Então vamos colocar de lado todo o peso, tudo aquilo que está nos embaraçando. Maybe something tragic has happened to you and you've blamed God. Talvez alguma coisa trágica, algo muito ruim aconteceu na tua vida e neste exato momento você está culpando a Deus. Maybe somebody has offended you. Talvez alguém te ofendeu. Whatever it is, lay it aside. Não importa o que seja, coloca de lado. Because you know something, Jesus is worth it all. Porque sabe o que é? Jesus ele é digno de tudo e de todas as coisas. It says, lay aside every weight and every sin which greatly ensnares us, and let us run with endurance the race that's set before us, looking unto Jesus, Então vamos olhar para Jesus, the author and the finisher of our faith, o autor e consumidor da nossa fé, who for the joy that was set before him, aquele que mesmo sabendo aquilo que estava diante dele, he endured the cross and ele despised the foi e shame. andou sobre a cruz e sofreu por nós. Another rendition of that despising the shame is ignoring it. Então, em uma outra versão em inglês diz que essa parte dele ter sido ignorado, desprezado, quer dizer também que ele foi ignorado. He ignored the shame Então, na verdade, ele ignorou a vergonha. and sat Ele down não se at the right importou com hand of the aquilo. throne of God. E ele então se assentou ao lado direito do Pai. I want to encourage you, dear sisters, Eu quero te encorajar, minha querida irmã, to run the race. para correr a corrida que te está proposta. You know, in a race, if you look sideways Você sabe que se você estiver correndo, se você olhar para os lados, to see how others are doing, para ver como que os outros estão correndo, or if you wave to somebody as ou se you're going você dá um past, tchauzinho para quem lá está correndo com você, you're going to get distracted você vai se distrair and you're not going to win. e você não vai ganhar. Jesus says we must keep our eyes on him. Jesus nos diz, nós devemos manter os nossos olhos nele. Amém, Jesus. And in a sense, all the things that could trip us up, Na verdade, tudo aquilo que poderia nos distrair, nos tirar do caminho, the things that we could get really anxious about, as coisas que nós poderíamos realmente estarmos ansiosos, or the people that have hurt us, ou as pessoas que nos magoaram, nos machucaram, or the healing that doesn't seem to have come, ou aquela cura que eu estou esperando e ainda não chegou. anything, don't let anything hinder your race. Não deixa nenhuma dessas coisas atrapalhar a tua corrida. We have this huge cloud of witnesses Nós temos essa imensa nuvem de testemunhas watching you olhando and você you and você you e você running that correndo race aquela corrida. and keeping your eyes on him, E coloque teus olhos nele, even if it's with gritted teeth, mesmo que seja com muita dificuldade. even as, Lord, I'm feeling so terrible, but I'm going to keep my eyes on Jesus. I'm going to keep running. I will not be distracted. Mesmo se é tão difícil e você está falando, Senhor, eu me sinto horrível, terrível, mas eu vou manter os meus olhos em Ti e eu vou continuar correndo. Because Jesus, you're worth it all. Porque, Senhor, Tu és digno de tudo. You are the prize I'm running for. O Senhor vai ter o prêmio daquilo que eu estou correndo. Jesus is the prize. Na verdade, Jesus é o nosso prêmio. And he's worth it all. E Ele é digno de tudo. So ladies, precious sisters, give him everything.
Então, minhas amadas, dê a Ele tudo que você tem. Pray, worship, declare like your life depends upon it, because it does. Louve, declare e viva a tua vida como se a tua vida dependesse disso. And fall in love with Jesus all over again. E se apaixone por Jesus novamente e sempre. Keep your eyes on Him. Mantenha seus olhos nele. Jesus is never a disappointment. Jesus nunca será um desapontamento para você. And He will not disappoint you. E Ele não vai te desapontar. And when you get to the end of your race, E quando você chegar lá no final da tua corrida, Jesus will take your hand Jesus vai pegar tuas mãos and He will say, well done, good and faithful e Ele servant. vai dizer: boa obra, servo fiel. Enter into the joy of the Lord. Venha, entra no gozo do Senhor. Amen. Amém? God bless you, dear Deus ones. te abençoe, amadas. Vamos nos levantar. I love you all. Eu amo todas as vocês. Amém, Jesus. Eu creio, amados, que não é fácil dizer tudo isso que ela disse. E eu não consigo ver nenhuma de nós, seja mais bonita, mais fortinha, mais inteligente que venhamos a ser, sendo capazes de viver, não só o que ela viveu, mas todas as outras circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, se não for por essas verdades que ela nos ensinou nessa noite. Louvando, declarando, profetizando, tomando posse da verdade do Senhor e olhando para o autor e consumidor da nossa fé. Ele é digno, não é verdade? Ele é digno. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de dizer: sim, Senhor, é difícil para mim também, é complicado. Se eu pudesse escolher, eu ia para o caixão junto com Ele, não é verdade? Mas que lindo que o Senhor nos capacita a viver isso. E isso é muito mais que nós possamos imaginar. Eu queria que você levantasse as tuas mãos e que você louvasse o Senhor. Louva o Senhor pela tua dor. Louva o Senhor pela tua dificuldade. Louva o Senhor pelas circunstâncias que parece que não são resolvidas. Louve ao Senhor pela cura que você está esperando e não chega. Louve ao Senhor pelas respostas que você ainda não recebeu. Porque Deus sabe exatamente como está teu coração. E Ele diz para você: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu pego nas tuas mãos e eu ando contigo. Amadas, nós temos que declarar isso. Declara para o Senhor que você não está sozinha nessa corrida. Você não está sozinha nessa batalha. E mesmo se for difícil, Ele vai contigo. Ele pega nas tuas mãos. Ele diz: não temas. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te engrandecer. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o quão é difícil, quão complicado. Temos situações individuais e pessoais, mas o Senhor é um Deus individual e pessoal. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece e o Senhor nos dá a oportunidade de escolher declarar a Tua palavra, declarar a verdade do Senhor. Amadas, se aqui nessa noite você está e você está assim: irmã Cláudia, você não imagina o que eu estou vivendo. Você não tem ideia do meu problema. Você não tem ideia da minha situação. Eu conheço um Deus que sabe tudo. Ele te conhece, Ele te sonda teu coração. Você pode até tentar esconder. Você pode até disfarçar, colocar uma maquiagemzinha, botar uma roupinha mais bonita. Mas Deus conhece o profundo do teu coração. E Deus sabe que você veio aqui hoje à noite porque você precisava receber algo dEle. Você precisava ouvir algo do coração dEle.
E nós queremos orar por você. Se você é essa pessoa que veio nessa noite e não sabe nem sequer quem é esse Deus que nós estamos falando. Quem é esse Jesus? Eu já vi nos filmes aí da televisão. No Natal fala bastante que ele nasceu. Mas eu nunca aceitei, eu nunca dei meu coração de verdade. Falei, toma conta de mim, anda comigo. Amada, essa é a sua chance. É a sua oportunidade de colocar a tua vida nas mãos do Senhor e dar ao Senhor a primazia da tua vida. Dar ao Senhor o teu começar, o teu levantar, o teu caminhar, as tuas dificuldades, os teus problemas, porque é Ele que vem e anda conosco. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que gostaria de ter uma oração especial por aquilo que você está sentindo, aquilo que você buscou. E você que quer dar teu coração para Jesus, você tem a chance de fazer isso. Vem aqui à frente, não perca a oportunidade de ser ministrado e abençoado nesta noite. Nós cremos que o Senhor está aqui e Ele não quer que você saia daqui sem levar aquilo que você veio buscar. Nós como mulheres muitas vezes nos sentimos sozinhas. Muitas vezes nós procuramos um abraço amigo, uma palavra calorosa, e às vezes nós não encontramos isso no nosso lado. Com aqueles que nós convivemos, amado, eu quero te dizer que Jesus pode te dar tudo isso. O Senhor pode te dar tudo isso, se tão somente você acreditar e declarar a palavra dEle. Declarar que Ele reina no teu coração. Declarar que Ele é Senhor da tua vida, porque é isso que Ele quer. Então venha, nós louvamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louve ao Senhor, amadas. Coloque-se diante do Senhor e dê ao Senhor a primazia. Aleluia, Jesus. Me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Oh, Jesus, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecida. amém, Jesus. Aleluia. Provada pela Continua louvando ao Senhor, amada. Declara. pela unção. Sim, Sobre Jesus. todos os meus dias. Sim, Pra Jesus. vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Declara, amadas. Ouve a voz, Declara, amadas. sinceridade, Não perca esse uma tempo de voz. declaração. Nós aprendemos Separou que é importante declarar a palavra do Senhor. no teu altar. Fala com o Senhor. Primeiro entrega para o Senhor aquilo que está te machucando, O Senhor aquilo que está doendo, aquilo que é difícil. Entrega para o Senhor. Confessa para Ele que você não tem. E muitas vezes isso acontece. Nós não temos confiado suficientemente no Senhor para nos ajudar. no teu altar. Sim, Senhor. Servir. Aleluia, Jesus. Continua louvando ao Senhor, amadas. Continua louvando ao Senhor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja
todos os meus dias, se pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, me marcou do seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, me marcou do teu altar para servir. Ser reconhecida, marcada por transformação, habilitada pela unção, sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a Feche seus olhos e voz declare essa que canção como deseja uma oração mais ouvir, profunda que do seu toca ser. o Espírito, Sim, Deus. abre Nós queremos, o Senhor Deus, céu sermos cadeiras e adoradoras, enche o Pai, teu que te adorem todo o tempo, Senhor. ser reconhecida, marcada por transformação, provada pelo fogo, habilitada pela unção, sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou do seu altar para servir. O
nesta noite tão especial. Em nome de Jesus, eu sei, Deus, que o Senhor fez muito mais do que imaginamos nesta noite. Oh, Senhor, capacita cada uma de nós, Senhor, a fitar os nossos olhos em Ti. Em todo tempo olhar para aquele que é soberano, para aquele que pode todas as coisas. Que nós possamos, Pai, em qualquer circunstância, olhar para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Aleluia. Deus é bom. Amém? Foi maravilhoso? Amém. Eu queria que você se sentasse um pouquinho. E nós gostaríamos nesta noite de agradecer primeiramente ao Senhor por tudo que Ele fez aqui. E também agradecer a Deus por ter trazido esta mulher tão maravilhosa. Um testemunho tão lindo. Quem é mãe aqui sabe o quanto é difícil. E eu me coloquei no lugar dela. E eu disse, Deus, eu quero esta fé. Mas eu vi algo maravilhoso em tudo que ela disse a respeito do seu filho. Eu vi, irmã, o cuidado desse Deus que nós servimos. Deus deu uma visão para alguém que não sabia de nada do que estava acontecendo. Porque sabia que eles precisavam saber que Ele estava no controle. Porque naquela situação tudo parecia estar fora de controle. Meu Deus, eu ensinei tudo, eu eduquei nos teus caminhos. E eu tenho certeza que Deus, que sonda o coração, sabia que aquela visão ia confortar, ia fortalecer, ia dar essa paz e essa certeza de que ela ia encontrar o seu filho novamente e vai encontrá-lo, eu creio. Então eu vejo o cuidado de Deus, que dá dor, tira doçura. E ela hoje pode estar neste lugar, nessa terra, que é a primeira vez que ela vem ao Brasil, para nos trazer uma palavra de conforto e de total confiança no Senhor. Independente do que nossos olhos estão vendo, se a figueira está florescendo, se está dando frutos ou não, se tenho dinheiro ou não tenho, se eu tenho um marido ou não tenho, se eu estou vivendo tudo de bom ou não, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nunca nos desaponta e nos abandona. Leva isso com você, viu, irmã? O Senhor está com você até o fim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então eu queria louvar a Deus primeiramente por ter tido este cuidado com a minha irmã e trazer este refrigério para ela num momento tão difícil, e para o Fio também, que é uma pessoa tão maravilhosa. Amém? Quando nós vemos com os olhos aqui, ninguém imagina tantas lutas, tantas dificuldades. Mas a diferença do justo e do ímpio é exatamente essa. Nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Deus. E nós sabemos que Ele é soberano. Amém? Eu queria agora pedir que vocês viessem aqui. E nós queríamos dar um presente em nome do Ministério de Mulheres. Cláudia, você poderia traduzir para ela? E nós gostaríamos de presentear vocês, agradecendo a Deus e por esse momento tão especial que ela nos trouxe. Amém? Amém? In the name of the Woman Ministry. Wow. God is good.
sair daqui sem falar essa, porque nós mulheres, nós somos demais, né? Ô, glória. Hoje ainda, antes de sair da casa da Jerusa, eu estava compartilhando com a minha sogra, até falando para ela, eu acho que as minhas maquiagens estão meio assim, meia velhinha, meio acabando, eu acho que é hora de jogar fora, tá dando até alergia no meu olho. Ela falou assim, talvez está vencida. Falei, vou jogar fora. Não é que eu sento ali na minha cadeirinha, a irmãzinha vem com uma sacolinha cheia de maquiagem, tanta maquiagem que eu nunca tive, olha só que Deus bom. Cuida dos detalhes, quer que eu fico bonitinha de maquiagem, olha só, então não deixa de confiar no Senhor, para os mínimos detalhes, porque o nosso Deus é fiel. Não que você tenha que ficar mais linda do que você é, porque para Deus nós somos lindas com ou sem, não é verdade? Mas Deus gosta de nos mimar, então isso é muito gostoso. Glória a Deus. Obrigada, irmã, linda. Amém. Thank you so much, everyone. It's been such a blessing to come here and share with you. And I really love you, precious sisters. Your warmth and your hospitality and your love has just overwhelmed me. Eu quero também te agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Com certeza a sua hospitalidade, o seu carinho, o seu calor foi acima da minha cabeça. Não posso nem pensar nisso, mais do que isso. Phil and I have felt very welcome and very loved. Eu e o Phil temos nos sentido muito bem recebidos e muito amados por todos vocês durante o nosso tempo aqui no Brasil. So thank you. Então, muito obrigado. Glória a Deus. Irmãs, fala aí para a mulher que está do teu lado. Mês que vem, na última quarta-feira, tem outro encontro. E o filho da Maria já agendou este dia. Amém? Aleluia. Fique em pé, irmã. Vamos agradecer a Deus. Amém? Receber a bênção do Senhor por tudo que Ele fez. Deus é bom. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Nós queremos te agradecer por este encontro, por este dia que o Senhor preparou, por este momento que o Senhor decidiu fazer durante este ano, Pai, escolhendo um dia para que todas as mulheres, Pai, pudessem estar ouvindo algo específico para cada uma delas. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer, porque cada mulher aqui é a resposta do Senhor para o meu ministério, para cada irmã que todos os meses prepara algo novo. Eu quero te agradecer porque o Senhor decidiu fazer este dia. É tudo por ti e para ti, Senhor, porque tudo vem de ti, Deus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Deus, esteja abençoando cada irmã, levando-as em segurança para os seus lares. E que esta palavra hoje, Pai, que foi semeada nos seus corações, possa permanecer e possa estar, Senhor, criando raízes e se tornando uma forte árvore. Que essas mulheres possam te louvar em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. E que elas possam dizer: eu vou correr com os meus olhos no meu Jesus. Eu abençoo cada uma delas, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Dê um abraço aí na sua irmã. Aleluia. E abençoe e diga até mês que vem, minha querida, em nome de Jesus. Aleluia.